Vamos começar a nossa live de hoje com a participação... Então deixa passar a professora Marisa. Com a participação do professor Jorge Carvalheira, que é graduado em Pedagogia e Teologia, mestre em Ciências da Religião, e vai tratar sobre o tema 1, que é a crise do coronavírus é um monstro alimentado pelo capitalismo, que é o Mike Davis. Vocês estão ouvindo bem? Nota 10, professora. Seria bom Sim, desligar professora. os microfones. Tá ok. Depois é o professor Jorge Salles dos Santos, que é graduando em Geografia pela UFPA, e vai tratar do tema Política Anticapitalista em Tempos de Covid-19, que é um texto do David Harvey. Depois vem o professor Vitor de Oliveira do Lago, que é graduado em Ciências Sociais pela UEPA, de Garapiaçu, é professor de Sociologia e Filosofia, e ele vai tratar sobre França pela socialização do aparato da saúde, e Alain Bic. Professor Fabrício Moraes, graduado em Ciências Sociais pelo UFPA, mestrando em Sociologia e Antropologia na UFPA, e vai tratar de coronavírus, a militarização da crise, Raul Zibeg. A Suane Teixeira Moreira é graduanda em Ciências Sociais, graduanda em Ciências Sociais, e vai tratar sobre a situação epidêmica, Alain Badiou. A Suane é aluna do curso de Ciências Sociais de Garapiaçu. Professor doutor Henri William Silva da Silva, que é graduado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia pelo UFPA, doutorado em Ciências Sociais, Sociologia pelo UFPA, e vai tratar de um golpe com Kill Bill no capitalismo. É o Zizou. Então, o que eu queria dizer para vocês, que estamos iniciando mais uma live com esta composição entre professores, alunos do curso de Ciências Sociais, em articulação também com a Universidade Federal do Pará, através do Jorge, que é aluno da Universidade Federal do Pará, através do Fabrício também, que é está fazendo mestrado pelo UFPA, e essa é a nossa segunda live. E vamos iniciar com Jorge Carvalheira. Depois nós vamos fazer uma apresentação geral de cada autor, qual é a temática que ele desenvolve, quais os livros que eles têm publicado. E vamos iniciar, e uma boa noite para vocês. Iniciando. Carvalheira, Jorge Carvalheira. Boa noite para todos e para todas. Sinto-me bastante grato por participar dessa live, e o tema o qual irei tratar é a crise do coronavírus. A crise do coronavírus é um monstro alimentado pelo capitalismo. É escrito pelo escritor norte-americano, chamado Mike Davis, ele é norte-americano. Interessante que ele começa a escrever e já fala o seguinte: o sistema implacável econômico está tornando cada vez pior. Mas aí a gente pensa, que sistema é esse? O que está fazendo com que o sistema ele está se tornando, ou já estava pior, ficou pior ainda? Qual foi a causa? Simples: a pandemia do novo coronavírus. Na realidade, o coronavírus ele não é tido assim como algo novo, porque desde 1995, um escritor americano chamado Richard Preston, ele tem um livro chamado The Hot Zone. Ele lançou em 1995, que é traduzido, quer dizer, a Zona Quente. Ele apresentou algo que ele chama de um demônio exterminador, que surgiu numa caverna de morcego na África Central, através de morcego, né? E aí, o que aconteceu? Esses morcegos trouxeram o vírus do Ebola, né? Do Ebola. Isso já foi 1995, 97. E aí se espalhou, e depois
puxando logo o ebola, já veio a gripe aviária, que atingiu muita gente, né? E a questão, digamos assim, posso dizer, pandêmica, o início da pandemia não parou, porque aí, no ano de 2002, ou bem antes surgiu, perto do final do ano de 2002, surgiu a SARS, que é, assim, causado também por um vírus que chega a ser um pouco parecido com o Covid-19, novo coronavírus. Interessante que esses casos apareceram em Guangdong, que é o Centro de Produção Mundial, observe bem, Centro de Produção Mundial, onde surgiu esses vírus, ou seja, no berço do sistema de produção do capitalismo. Ah, mas aí qual é o tipo de capitalismo? Depende. Por exemplo, a China, ela trabalha com capitalismo político. Já os Estados Unidos, ou boa parte do mundo, trabalha com sistema de capitalismo meritocrático e liberal. Porém, com a chegada desses vírus, o que aconteceu? Houve eu posso dizer, um aproveitamento em todos os aspectos, a começar pela mídia de hollywoodiana. Inclusive, teve um filme chamado Contágio. Esse filme surgiu em 2011, eu observo em 2011, estamos em 2020. Esse filme, se você for observar o que acontece hoje com o novo coronavírus, é uma realidade. E olha que o filme é ficção. E aí aconteceu essa questão aí de, cada vez mais, a preocupação do mundo se um dia surgisse um vírus, um novo vírus. Houve a preocupação, mas ninguém se preocupou em como cuidar disso. Ninguém se preocupou em trabalhar cientificamente no olhar mais tecnológico para combater esse vírus. Por quê? Porque isso vai dar dinheiro. Então, é uma questão muito de um capitalismo sugador, destruidor. E aí, quando surgiu o coronavírus, quando ele surgiu, ele apareceu logo de cara, não foi pedindo licença. Ele está causando estrago aos poucos, né? Inclusive, alguns acham que ele, na realidade, ele é uma raiz de um vírus dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o único país do mundo onde teve 5 tipos de coronas. Nenhum país no mundo teve, só os Estados Unidos. E alguns acham que talvez seja uma raiz desse vírus, ninguém sabe, nenhum cientista, ninguém sabe. E aí, o que aconteceu? Surgiu o vírus, o novo coronavírus, e aí, o que fazer? Os países, por exemplo, Estados Unidos e a África, não tinham aquele preparo todo, ou não se preocuparam, e houve digamos assim, 3 dificuldades terríveis para eles. Em primeiro lugar, a falta de kit de teste. Isso faltou muito nos Estados Unidos e na África, porque esses kit seria para testar toda a população, para procurar facilitar a descoberta de um medicamento ou mesmo de uma vacina. Em primeiro lugar, a falta de kit. Em segundo lugar, houve uma questão virais, é quase comum, isso acontece em épocas sazonais, e o vírus, ele surge em mutações, como esse que surgiu em Wuhan. E nós sabemos que quem ia ter um problema muito sério seriam os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, as pessoas acima de 50 anos de idade, eles têm problema respiratório, isso é sério que só. Tanto é, se nós formos pegar a relação de hoje das pessoas onde mais morre gente, os Estados Unidos hoje está em primeiro lugar. Os Estados Unidos hoje ele tem em torno de pessoas lá infectadas, 3.058.000. E tem 141 mil mortes nos Estados Unidos. O Brasil está em segundo lugar com 2 milhões e 108 mil infectados e 80 mil, isso hoje. A Índia, ela tem 1.155.000 e tem 45 mil pessoas mortas. Agora, parece um paradoxo. A Índia tem praticamente 5 vezes ou 6 a população do Brasil e Estados Unidos, mas tem menos gente. Por quê? Essa é a dificuldade, porque uns diziam que o vírus ele é mais forte da região, ele contaminava mais na região fria do que na região quente. Depois descobriram que não, porque tivemos o caso da África, lá no Egito, tivemos o caso do Irã, né? Então esse vírus é muito essa dificuldade. Isso em segundo lugar. Em terceiro lugar, esse vírus
ele procura trabalhar em faixas diferentes de pessoas. É isso que ninguém sabe, os cientistas não sabem. Por que acontece isso? Até hoje não consegui detectar essa informação, porque um vírus que surge uma mutação em torno de 270 mutações, o novo coronavírus, ele ocasiona isso, ou seja, lá em São Paulo é diferente do de Manaus, é o mesmo vírus, mas a mutação é diferente. E aí, quando teve no ano de 1918, 1919, aquela gripe espanhola, atingiu muitos países, atingiu muitos jovens. Por quê? Porque eles estavam no campo de batalha, mas não estavam, digamos que o seu sistema imunológico preparado, e aí fez com que houvesse a facilidade de contaminação. Quando teve a ofensiva alemã, aquela ofensiva da primavera alemã em 1918, o resultado da guerra ajudou os aliados por um lado, mas eu digo que levou o vírus também por outro. Quer dizer, foi uma situação que não sabemos como, por um lado, esses vírus atuam em países ricos de uma forma e em países pobres de outra forma. Não sabemos. São perfis diferentes. Eu digo que essa pandemia viral global é muito complexa. Mas aí a gente vê que alguém está ganhando dinheiro com isso. Quem está ganhando dinheiro? Os que não querem que a pandemia acabe. Os que não querem que as vacinas sejam desenvolvidas ou medicamentos. A gente observa que durante essa pandemia, as pessoas mais ricas, elas aumentaram a sua riqueza em torno de 9%, ficaram mais, quem era bilionário ficou mais bilionário ainda. A pandemia trouxe essa questão de um capitalismo sugador. Se você não tem recurso, que você se dane, eu quero ter mais, ou seja, sugador, destruidor. E contrapartida, as pessoas de baixa renda, ou seja, as pessoas que ganhavam pouco, tiveram redução de 15%, ou seja, elas ficaram mais miseráveis ainda. E a gente sabe que essa questão aí, hoje, inclusive, hoje o Papa, em um jornal da Espanha, hoje, ele até falou, pediu para as empresas não demitirem seus funcionários. Por quê? Porque a pandemia vai acabar ou não, mas as empresas vão precisar. Não é porque vai quebrar. Você observa que o capitalismo, ele vive cada vez mais de um sugamento de um capital, e não tem como, eles não sabem como trabalhar se não tivesse capital cada vez mais alto. E aí a gente percebe isso. Agora, observando os detalhes, essa questão de classes sociais, essa questão de pessoas ricas, pessoas pobres. Observamos que os Estados Unidos, observamos que a Europa, quando teve um problema com o ebola, muito sério, as pessoas houveram muita crítica, porque o ebola onde surgiu na África, a gente observa, teve até crítica que surgiu em pessoas de baixa imunização, pessoas paupérrimas, mas tem um detalhe aí. E agora? Novo coronavírus surgiu no centro de produção mundial. Surgiu em Wuhan, na China, que eu chamo de Dubai chinesa. E aí, como é que pode? Atingiu lá, chegou para a Itália. Hein? E aí, como é que se explica? Por quê? Porque na realidade, o vírus, novo coronavírus, ele não trabalha na questão, digamos, econômica do país, ele trabalha na questão de destruir o sistema financeiro daquele país, quando as autoridades não passam a ter um olhar de responsabilidade no social. E observa o seguinte, o Mike Davis, escritor desse livro, ele tem outros livros interessantes, inclusive ele é um ativista, ele mora na Califórnia, tem 74 anos, interessante que ele trata muitos assuntos, assim, eu digo até assunto futurístico, né? Que ia surgir um vírus ou uma bactéria. Agora, a gente fica pensando, alguém está ganhando rio de dinheiro. Por isso que a crise do coronavírus, observe o tema, a crise do coronavírus é o monstro alimentado pelo capitalismo, porque quanto mais tiver pessoas doentes, mais a indústria farmacêutica vai lucrar. A BI da Alemanha lucrou agora, esse tempo agora, 9 bilhões a custo do coronavírus. Se você for para os Estados Unidos e passar
ficar doente lá, se você não tiver paga aquela taxa, tem uma taxa que você paga por ano, lá a economia é por ano, a inflação, se você for internado lá, 3 dias, não pagar aquela taxa, você vai pagar, digamos, um valor estimado pelo tempo que você ficar internado no hospital lá, $30 mil. Ó, $30 mil está mais de R$100 mil hoje. Observe. É por isso que é o país onde mais morre gente hoje no planeta. Porque quem tem dinheiro pode ter melhores condições financeiras e passa a ter melhores medicamentos, melhores vacinas. Então, quanto mais tiver essa questão aí, essa questão pandêmica, quanto mais demorar, a indústria, eu chamo indústria da morte, indústria farmacêutica, cada vez mais vai lucrar. Essa é a minha fala. Eu peço que eu estou um pouco rápido, mais live, assim mesmo, a gente tem que controlar. Eu agradeço a oportunidade nesse momento, eu passo para a Jéssica, ou para a professora. Oi. Sim, para a professora, eu só queria dar um aviso rapidinho, na questão do tempo, eu vou estar avisando no chat, tá bom? As pessoas que vão apresentar depois, aí qualquer coisa a gente vai se comunicando, tá bom? Para a gente poder administrar bem o tempo do debate. Pode ir lá, professora. Professora Marise, a minha fala encerrei na live. Professora Marise, que tem um tempo na live. Jéssica, avisar a professora Marise, para ser retorno, talvez. Ela pediu ligado. Jorge. Jorge. Professor Carvalheira, está tudo ok, vamos chamar o Jorge agora. Obrigada pela sua apresentação. Agora o Jorge Salles, professor Jorge Salles, fará a sua exposição sobre o política anticapitalista em tempos de Covid-19. David Harvey. Bom, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, quero dar uns avisos gerais, né, sobre a lista de frequência também. Ela vai passar após o final, né, da exposição dos palestrantes e no início do debate. Aí eu vou mandar o link da lista pelo chat, tá? Bom, o capítulo que eu vou tratar é justamente sobre o David Harvey, que ele é um teórico da geografia, no qual ele é formado em geografia na Universidade de Cambridge e também ele atua hoje na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. E os estudos dele estão ligados principalmente na geografia urbana, tá? Ele vai falar justamente desse artigo que ele vai chamar a atenção que 40 anos de neoliberalismo na América do Norte, na América do Sul e também na Europa deixaram o público totalmente exposto e mal preparado para enfrentar uma crise de saúde pública desse calibre, tá? E apesar dos surtos anteriores, né, como até o Cavalheira já adiantou também, como a SARS ou o Ebola, eles forneceram avisos e lições convincentes sobre o que seria necessário ser feito, né? E como ele vai expor essas ideias, né? Utilizando o método quando ele vai ler as notícias dos noticiários, né? Depois do boom da pandemia, onde ele vai utilizar justamente de 2 modelos distintos, onde ele vai se cruzar esses 2 modelos. O primeiro seria basicamente embasado no mapeamento das contradições internas dos estados, no caso dos Estados Unidos e também dos países como China, Brasil, onde estão sendo mais afetados, e também na Europa. E essas contradições internas vão ter uma circulação de capital, quando esse valor monetário vai fluir na procura de lucro, né? Que ele fala, como ele é um teórico pautado no marxismo, no materialismo histórico e dialético, ele bebe muito na ideia de Marx, considerado como um autor neomarxista, né? Ele vai falar desses momentos da produção, né? Desde da produção em si, da realização, né? Que seria aquela base do consumo, e também da distribuição e depois para o reinvestimento, né? Lembrando que para se ter a mais-valia, que também é outro conceito de Marx, esses conceitos têm que se fechar, e não apenas se fechar, né? Eles têm que ter um tempo para essa rotatividade. E justamente essa mais-valia é gerada justamente na rotação no tempo devido. E pautado nessa dinâmica, ele vai expor suas ideias sobre o que a pandemia pode causar
também na economia mundial. Porém, já entrando no segundo ponto, né, eu ia falar que essa primeira relação interna, ela vai estar embutida num contexto maior, onde ele vai se caracterizar justamente nesse segundo modelo, onde vai ser através das relações sociais de base econômica, onde é uma relação metabólica com a natureza também, uma relação contínua de troca e também constante evolução. O que vão chamar também de segunda natureza, né, no caso, que vai caracterizar também a urbanização e também os ambientes construídos. Ele vai também incorporar as expressões das carências, das necessidades e do desejo humano, o desejo do conhecimento e também de significação, né? Como eu tratei na live anterior, o humano tem essa necessidade de nomear e classificar tudo para, vamos dizer assim, criar ideia de posse sobre tal coisa, tal lugar, tal objeto. Ou seja, esse segundo modelo que ele vai trabalhar justamente com o capitalismo global, né, com uma formação social distinta, tá? Enquanto a primeira vai ser justamente sobre as contradições dentro de um motor econômico, né, que vai aumentar essa formação desigual. Na geografia a gente trabalha muito, né, com esse espaço desigual e combinado também. Aí, o que, para entrar dentro da discussão própria da pandemia, me traz à tona muito um pensamento da ex-ministra do Meio Ambiente, né, que a Marina Silva fala de um vídeo de 2017, se não me engano, né, que ela vai falar justamente dessa relação do ser e do ter do ser humano, né, que a humanidade, a maior parte do seu tempo, vai caminhar justamente com a base da ideia do ser, né, como os gregos eles queriam ser sábios e livres, né, e com isso eles contribuíram com a democracia, enquanto os romanos queriam continuar fortes, né, e com o poder, mas eles não poderiam utilizar da força sempre. Aí eles deram uma grande contribuição também com o direito. Enquanto os egípcios também queriam ser imortais e construíram mais tumbas do que suas próprias casas. E com isso eles deram uma grande contribuição também, né, para a medicina. E nesse caso, na Idade Média, as pessoas queriam ser santas, mesmo elas cometendo, né, atrocidades em nome dessa santidade. Aí vem o mercantilismo, justamente há cerca de 450 anos atrás, muda totalmente essa trajetória, né, civilizatória, que o ideal do ser ele vai ser capturado pelo ideal do ter, onde se fazer pensar, né, se fazer ciência, vai ser virar cientista, fazer ciência, enquanto santo ou se fazer santo, vai se formar, ter igrejas, ter fiéis, ter dízimos para arrecadar, e na base do tudo também, né, o motivo atualmente é de fazer o ter, fazer para ter, no qual vai se criar um buraco negro, que ela usa justamente essa dominação, né, e esse buraco negro vai ser justamente o consumismo, né, onde o homem vai fazer e consumir, faz e consome. Mas ela tentando suprimir justamente, né, a limitação que a natureza vai impor sobre o homem, ele vai chegar ao limite da própria natureza, né, que no caso, até o conceito de natureza, também como foi tratado, ele vai ser socialmente produzido justamente para se criar essa ideia de dominação sobre a mesma, né, que é uma ideia errônea e também o que a conta está chegando agora, né? E agora a pergunta né, estaremos prontos para um surto pandêmico, nesse caso, né? E mesmo com esse capitalismo globalizado, né, na área da informação, estaremos prontos para uma pandemia desse caso, né? E a ideia também da natureza, ela não vai poder ser pensada como algo acultural, né? Fora da cultura e econômica também, que infelizmente ela está imbricada junto com essas ideias de formação, porque são todas formações sociais. E o capital vai estar a todo momento também empurrando a natureza em uma transformação acelerada e também transformações inerentes que vamos chamar também de atividades naturais, né? E como a gente vai falar desses impactos naturais que não são totalmente naturais, né? Porque são impactos sociais que vão ser acelerados justamente pela atividade humana, né? E como um geógrafo, o Humboldt, vai falar, né, que na natureza nada
nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma. E justamente vamos ter essa dinâmica na natureza, né? Por consequência disso, nós vamos ter com o vírus, o consumismo, essa relação dialética, né? Entre a natureza e o capital, que tornou-se essa relação de exploração de maneira que se acelerou essas mudanças. Assim, nós vamos ter também a aproximação da natureza como essa dinâmica de organicismo, que necessita apenas de um hospedeiro, né, para se proliferar, ou seja, você vai ter justamente essa troca dialética entre o organismo na natureza e o organismo também do capital, onde nós vamos estar num mundo globalizado, onde vai se globalizar também as relações, mas também as desigualdades, os preconceitos e também, claro, as doenças. E o Covid-19 foi inicialmente encontrado também em um ramo, mesmo não sabendo a origem, né? E a ideia que se estava ocorrendo é apenas uma reprise da SARS, né? Que ela já é conhecida desde a década de 60. E com isso, o próprio modelo econômico também da China, se teve a China sendo acusada posteriormente de ter encoberto a epidemia inicial, mas também foi esse viés econômico que também criou esse caos, que justamente no início foi vista como um problema do lado de lá. Aí, do ponto de vista econômico também, a China passou por episódios internos e foram ignorados, e as desvalorizações eram também locais no início da pandemia, ou seja, não tinha um impacto econômico de fato eficaz para que chamasse a atenção para a propagação do vírus, né? Aí depois teve a propagação de vírus episódicos, como na Coreia do Sul também, e no Irã, mas foi só quando apenas o vírus chegou na Itália que se teve aquele sinal de alerta, né? E, pô, peraí que esse vírus não é igual ao outro, né? Mesmo tendo um percentual de mortes inferior, abaixo de 5%, mas é uma pandemia, né? Aí a gente tem que levar em consideração os números. Aí as autoridades também eles vão tratar de um sistema de saúde mundial que foram pegos de surpresa, né? Surpreendentemente foram pegos de surpresa no mundo da informação. Meu Deus, 3 minutos. Tá. Aí quanto mais doentes nós estamos, mais eles vão lucrar, como pegando a deixa do Cavaleira, justamente nessa indústria farmacêutica, né? Que ela não vai lucrar prevenindo uma doença, mas ela precisa que nós estejamos doentes para lucrar, criando remédios, criando vacinas, nesse caso, né? E com o que resulta também nesse negacionismo da pandemia, né? Que, incrivelmente, os países neoliberais, como mais os Estados Unidos, né? Porque o Brasil é um ensaio de um neoliberalismo, mas não tem um poder de um país neoliberal, como os Estados Unidos têm, e outros países também da Europa, né? Ou seja, o Bolsonaro sempre faz aquele Ctrl-C, Ctrl-V do Bolsonaro, né? E o que vai impactar diretamente nas demandas de emprego, na geração de novos empregos e também na criação de uma economia mais elucidatória também. Sem falar também que se vai ter, de novo, aquela ideia de investimento na inteligência artificial, né? Porque robô não adoece nesse caso. Aí também vai ter os modos de consumismo, que a gente vai ter muito ligado também ao neoliberalismo e também à pandemia, no qual você vai ter uma rotatividade mais acelerada e que isso vai diminuir também nesse sistema do capital. E com essa diminuição, né, dessa circulação, vai interferir lá naquele circuito que eu falei no início, né, que o David Harvey fala, baseado em Marx, que para se ter a mais-valia vai se basear justamente nesse ciclo de produção e no tempo também. Aí, pensando assim, o capitalismo quebra, né, esse sistema neoliberal. Ou seja, esse sistema é mais fraco do que a gente pensa. E esse sistema que já estava meio deteriorado antes, né, a gente pode ver também com base nos protestos muito presentes no Chile. E ainda vem a ideia de que a gente está no mesmo barco, né? Muita gente fala isso, né? Tá bom, Jéssica, eu concluí. Podemos aceitar essa afirmação até certo ponto também, né? Porque
pessoas com poder aquisitivo maior têm mais chances de ficar em casa, em quarentena, enquanto o pobre tem que sair trabalhar, né? Mas senão não vai ter comida na mesa. Mas nesse caso, quando as coisas estão erradas, né, culpa a si próprio. Isso são chamadas de bons neoliberais, né? O trabalhador bom neoliberal culpa a si próprio, ou culpa um Deus, a ideia de um Deus, mas nunca é culpa desse sistema capitalista, né? E para encaminhar mesmo para o caminhamento final, entre mortos e feridos, né, nós vamos estar pelo sistema capitalista, né, quem vai viver nesse final, né? Mesmo que temporário, o fator ambiental melhorou bastante, né, com essa, vamos dizer assim, lentidade, né, do sistema econômico ficou, porque nós ficamos mais em casa, e quem lucrou mais ainda foi a indústria da Netflix, né, que já estava ficando à frente da indústria do cinema. Isso a gente vê nas premiações do Oscar, tá? A pandemia, ela vai passar também vai ser um dos momentos de periodização, como a crise de 2008, né, onde se deu principalmente nos Estados Unidos, e a China teve que assumir o papel de recuperação. Agora vamos ter uma nova periodização com essa crise de 2019, 2020, onde se iniciou na China, e agora se tem essa troca de papel, onde os Estados Unidos vai ter que exercer justamente esse papel de recuperação. E para finalizar, eu só quero ler aqui o último parágrafo que ele coloca no artigo dele, que é justamente sobre isso. Se a China não pode repetir seu papel de 2008, então o fardo de sair da atual crise econômica agora muda para os Estados Unidos. E aqui está a ironia final. As únicas políticas que não irão funcionar, tanto economicamente quanto politicamente, são muito mais as socialistas do que qualquer outra coisa, como fala Bernie Sanders, poderia propor também. E esses programas de resgate vão ter que ser iniciados sobre a era Trump, presumidamente sobre a máscara de uma face, sobre a Faça América Grande novamente, né? Faça América Grande novamente. Todos aqueles republicanos que tão visceralmente se opuseram ao resgate de 2008 vão ter que engolir sapo ou desafiar o Trump. O último, se for sábio, vão cancelar as eleições com base na emergência e declarar a origem de uma presidência imperial para salvar o capital e o mundo de um tumulto e revolução, né? No caso aqui, esse final se dá jus ao título, né? Por uma política anticapitalista, ou seja, dá uma ideia de revolução. E para fechar, de fato, apesar dessa retórica, né, de finalizando aquela problemática, né, de estamos todos juntos nisso, o progresso do Covid tem todas as características, né, de uma pandemia classista, generalizada e racializada também, onde as classes trabalhadoras, tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos, estão perante a escolha terrível, né, de contaminação a trabalhar ou a contaminação do desemprego, né, sem benefício nenhum. E que, na verdade, nós estamos no mesmo mar, né, com barcos diferentes, e alguns com barcos de papéis até, tá? É isso. Obrigada, professor Salles. Vou passar a palavra agora para o professor Victor Lago, e vai tratar sobre França pela socialização do aparato da saúde, Alain Birk. Pode iniciar, professor. Boa noite, professora Marise. Boa noite, professor Henry. Boa noite a todo mundo que está presente aqui, né? É um prazer estar nesse momento aqui. É bom de novo estar trabalhando do lado da professora Marise, do lado do professor Henry, pessoas muito importantes na construção da minha carreira acadêmica, né? Para quem não sabe, professora Marise foi minha orientadora de TCC, né? Professor Henry, a gente trabalhou muito na época da monitoria, etc. É um prazer estar aqui com todo mundo, né? Bom, pessoal, o texto do qual a gente vai estar aqui fazendo uma conversa, né? Eu quero que esse momento tenha um aspecto de conversa, porque eu acredito que esses 10, 15 minutos que nós temos, eles servem para que a gente possa ter proposições, né? Para que a gente consiga instigar dúvidas, né? Consigamos instigar questionamentos em relação a todas essas situações, né?
Mais especificamente, o texto do Alain Bir, ele fala sobre o cenário da França, né? Ele fala sobre o cenário da França, e por um pedido, né? Um pedido quase que uma exclamação pela socialização do aparato de saúde, né? E é claro, a França, ela tem um contexto diferente do Brasil, como qualquer país no mundo tem um contexto diferente, possui suas especificidades, certo? Possui suas especificidades. Mas o coronavírus e a pandemia, né, do Covid-19, nos possibilitam, de uma forma excepcional, conseguir traçarmos algumas relações existentes nesses contextos, apesar de tão complexos, né, apesar de tão diferentes. Então, isso é importante para que a gente consiga entender o que é que nós queremos. O que eu acho interessante no texto do Alain Bir, é que ele já começa nos trazendo uma percepção de capital de saúde, né? O primeiro conceito que ele vai abordar, a primeira coisa que ele vai falar, é sobre a questão do capital de saúde, né? E é claro que, basicamente, nós podemos entender que quando ele está falando sobre a socialização dos aparatos de saúde, ele está falando da ineficácia da estrutura neoliberal, né, de conseguir dar, né, de conseguir dar conta de toda a real demanda, né? A gente vai ver ao longo do texto que vai ficando claro que o neoliberalismo ele não consegue dar conta da demanda da saúde em nenhum momento. Não é um momento de crise. Ele nunca consegue. O que esse momento excepcional, né, esse momento, esse fenômeno raro que está acontecendo agora, que é a pandemia, ele consegue elucidar coisas que antes nós não conseguimos enxergar, não é? Que às vezes o sistema neoliberal ele conseguia maquiar, que ele conseguia esconder. E agora, onde nós estamos vivendo esse momento, ele não consegue mais esconder. Mas não é que os problemas do neoliberalismo surgem na pandemia, não, eles sempre existiram, né? E como esse texto do Alain, basicamente ele se constrói com uma crítica ao neoliberalismo, justamente por ser um sistema falho, né, em conseguir proporcionar a qualidade, a saúde necessária, ele já nos apresenta um conceito de capital de saúde, né? Quando ele fala sobre capital de saúde, ele está nos apresentando, ele está falando para a gente aquela velha percepção neoliberal, aquela herdada pelo Adam Smith, quando ele escreve o livro A Riqueza das Nações, né? Onde ele nos apresenta o conceito de individualismo. Bom, o Adam Smith ele se pergunta como é que uma nação torna-se rica, né? E ele vai responder, né, dizendo que quando cada indivíduo procura a riqueza de forma egoísta, de forma particular. Então, o neoliberalismo ele se estrutura pelo individualismo. Então, quando ele fala de capital de saúde, ele está trazendo esse conceito neoliberal como se as pessoas fossem responsáveis pelos seus aparatos de saúde, se fossem responsáveis pela garantia da sua própria saúde. O neoliberalismo, mais uma vez, jogando para as pessoas a responsabilidade do corpo social, né? Então, a pessoa que quer ter saúde, ela tem que ter uma vida de qualidade, ela tem que ter um tempo para praticar exercício, ela tem que ter uma boa alimentação, ela tem que ter o seu seguro de vida, né? Tem que ter seu plano de saúde. Então, se você é uma pessoa que se cuida, se você é uma pessoa que tem tempo para se dedicar a praticar exercícios, se você vai regularmente no médico, se você tem plano de saúde, então você é uma pessoa que tem capital de saúde, então você está prevenido caso alguma coisa aconteça, certo? O que esse capital de saúde não é dito, né? E o Alain Bir vai deixar claro isso, que a saúde individual está completamente ligada à saúde do corpo social, né? Então, se você, quanto de indivíduo e cidadão, quer ter saúde, quer ter qualidade de vida, isso jamais está desassociado do corpo, da saúde, do corpo social. Se aquela sociedade em que nós vivemos, né, possui políticas públicas para a infraestrutura, se os nossos governantes
destinam verbas dos impostos corretamente, são aplicados para a saúde pública, para o saneamento básico, qualidade de vida no meio urbano, né? Então, aí sim nós vamos ter qualidade de vida, né? Aí sim nós teríamos qualidade de vida. Então, é um erro imaginar que existe qualidade de vida individual que esteja desligada do corpo social. Se a nossa sociedade possui qualidade de vida, então sim, os indivíduos poderão usufruir dessa qualidade de vida. Mas agora, se nós vivemos em uma sociedade em que os nossos governantes não olham para a saúde pública, o indivíduo também não terá saúde, né? Então a gente precisa entender que a saúde individual ela está completamente ligada à saúde do corpo social. Então isso é um dos primeiros aspectos que o Alain Byrne, no seu texto Pela Socialização do Aparato de Saúde, já nos mostra a ineficácia, né, do discurso neoliberal dentro da saúde, que tanto tenta se aplicar. Já faltam 5 minutos. Então, o que é interessante nesse texto é o seguinte: essa pandemia, analisar a sociedade analisar esse fenômeno pela pandemia, é claro que a pandemia é um fenômeno excepcional, né? Então a gente não pode analisar a sociedade dentro desse processo de pandemia como se sempre fosse assim, não. O que esse contexto de pandemia nos possibilita é enxergar aquilo que comumente é escondido. E é o que eu estava falando para vocês logo no início, né? Que comumente o liberalismo, que tanto tenta se inserir no aspecto da saúde, ele insiste muito em esconder a ineficácia dele de dar conta para a saúde. A questão é que o neoliberalismo quer ter lucro e ele sabe que só tem lucro com quem possui dinheiro. Então, as classes sociais que estão no alto do nível do processo de estratificação social que nós possuímos vão conseguir possibilitar dar lucro para essas empresas. Entretanto, a parte excludente desse montante social vai ser completamente prejudicado. E isso é o que nós conseguimos enxergar dentro desse processo de pandemia mundial que nós vivemos, né? Então, essa tentativa constante de trazer uma medicina liberal para os hospitais, isso provoca o quê? Isso faz com que a saúde pública seja estrangulada, né? Faz com que cada vez menos o recurso, essa tentativa de trazer uma saúde neoliberal, faz com que a saúde pública seja estrangulada, que ela não consiga propositalmente dar conta, né, de toda a necessidade que o serviço público processa. E, por outro lado, o serviço particular não dá conta de todo mundo, dá conta apenas da pequena parcela que pode usufruir do seu dinheiro para comprar saúde, como se a saúde fosse uma mercadoria. Então, se nós pudéssemos criar uma síntese, o que é que o Alain Byrne quer trazer nesse texto é que a saúde não pode ser tratada como uma mercadoria. Então, o neoliberalismo não pode tomar conta, né? Porque o que aconteceu no neoliberalismo nesse processo de pandemia? Né? O que é que aconteceu? A saúde pública foi estrangulada, ela propositalmente foi cortada os recursos, né, para que se pudesse destinar ao particular. Os particulares, o sistema particular nunca deu conta de toda a população, inclusive centenas de milhares de pessoas que possuíam plano de saúde e pagavam todo mês, viviam uma ilusão de um capital de saúde, foi excludente, seu plano não foi ouvido, né? Então, o que se deve acontecer é que a junção do estrangulamento da máquina pública, o estrangulamento da saúde pública e o neoliberalismo na saúde fez com que essa crise na saúde se espalhasse pelo mundo inteiro. Então, no final do texto, ele começa a mostrar algumas medidas para que se pudesse tomar alguma medida que se pudesse solucionar, ou pelo menos diminuir os impactos da pandemia. É claro que ele está falando no contexto da França, mas se a gente pegar e ler, a gente consegue trazer uma relação. Por exemplo, uma coisa que ele fala é trazer os impostos de grandes fortunas, taxar grandes fortunas para que a gente possa ter uma verba extra em relação à saúde nesse momento pandêmico.
Ele está falando sobre a França, mas é claro que nós podemos trazer isso para o contexto, assim como outros momentos. Então, concluindo o texto do nosso querido Alain Bir, pela socialização do aparato de saúde, podemos concluir que a saúde não é uma mercadoria e a comercialização dela gera crises. A saúde é um patrimônio público, ok? Era isso, basicamente. Aí depois a gente chega aí para tirar algumas dúvidas. Né? Tinha um monte de dúvida depois. Obrigada, professor Vitor. Eu que agradeço. Agora nós vamos para o professor Fabrício. Coronavírus, a militarização das crises. Com a palavra, professor Fabrício. Oi, estão me ouvindo? Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Tudo bem. Então, o texto é do Raul Zimbest, né? Zimbest, que é do coronavírus, né? E a luta de classe do Mike Davis, né? É o capítulo 4 da a militarização das crises, né? Esse autor, ele começa a abordar o texto no começo já comparando o século XX, que na experiência do século XX, dessa privação de controle da liberdade da população, nós percebemos com o nazismo e o stalinismo, né? Com o advento do campo de concentração, né? E, na realidade, do stalinismo, a Gulag, né? Gulag. E aí ele vai tecer uma comparação com a China, agora no século XXI, dessa privação do controle da população. Mas agora com uma outra lógica, uma lógica de privação da liberdade das pessoas nas suas residências. E aí ele até pontua, será que na China estamos vivendo um panóptico militar e sanitário? Essa é a primeira pontuação dele no texto, né? Se estamos vivendo um panóptico militar, que ele vai utilizar esse conceito do Foucault, né? E depois ele vai percebendo que na China a cidade de Wuhan é como o local em que pode-se dizer que foi logo um ensaio de um campo de concentração, já com uma roupagem do século XXI, das pessoas sendo privadas da sua liberdade de uma forma compulsória, pela justificativa da quarentena, na forma de controle dessa população, da sua mobilidade na cidade, né, dos espaços públicos. E depois ele vai também aqui pontuando o esvaziamento dos espaços públicos, né, o comum, o controle extremo da mobilidade das pessoas na cidade, uma vigilância extrema, né? E aí ele pontua as cidades desertas, que é a imagem que mais, né, nos chama a atenção quando nós vemos as reportagens, né, sobre a China, aquelas cidades assim desertas, né? Parece que são inabitadas, e a população da China é de 1 bilhão e 400 bilhões de pessoas. E aí depois ele vai mostrando, né, esses procedimentos que são realizados na população com essas regras, nessas novas regras de mobilidade dentro da cidade, que tem que se utilizar máscara, tem que se utilizar luva, todos esses procedimentos sanitários, né? E depois ele vai mostrando assim que o medo começa a se sobrepor mais ao próprio problema
do vírus. Ele olhando essa realidade da China, né? Que o medo ele circula em maior velocidade do que o próprio coronavírus, porque ele mostra que a intervenção da China, logo no começo, com poucos casos, foi de uma forma muito enérgica, uma forma muito, assim, bem robusta, né? E aí ele vai pontuando aqui que o principal desafio, o principal problema que na história da humanidade, quando tivemos problemas de doenças infecciosas, a solução foi de isolar as pessoas doentes e não de privar os direitos das pessoas saudáveis. Então, ele até coloca assim, uma questão: aonde estão os direitos das pessoas saudáveis? E depois ele faz um comparativo aqui com dados da OMS, comparando com outras doenças infecciosas que a taxa de infecção é maior do que a Covid. Aí, por exemplo, com o problema do sarampo. E depois ele vai também utilizar de dados do Laboratório Europeu de Antecipação Política, demonstrando que a China ela desenvolveu um plano de ação de uma magnitude muito extrema e muito grande, privando a liberdade dos seus habitantes, né? Ainda com um número reduzido de casos, de 40 casos ainda em Wuhan, né? E depois ele começa a questionar, dizendo que será que esse não é um novo modelo de gestão das crises que a China começou a desenvolver e com o aval também dos países ocidentais, considerando como uma melhor solução dessa crise. E aí depois ele também vai pontuando essa vigilância na cidade, uma videovigilância, vigilância por meio das câmeras em todas as partes, né? Esse controle também tecnológico, informacional e comunicacional por meio dos aplicativos de geolocalização, então, e também por meio de a utilização de microcréditos sociais que o governo concede aos habitantes para eles utilizarem e saber os certos comportamentos de consumo, ou seja, e traçar certas mobilidades e certos comportamentos e antecipar esses comportamentos dos habitantes, né? Um certo enquadramento da cidade, né? E aí ele chega a um momento assim pontual do texto, né? Que é assim, a ideia central, o ponto central, que ele considera 3 pontos de reflexão. O primeiro ponto de reflexão, ele nos indaga, ele fala assim: se essas medidas da China, ela se constituindo como um futuro ponto hegemônico dentro do capitalismo global, se essa prática dela não revela como as elites irão ter um comportamento perante a certas crises, se esse já não é um ensaio já para possíveis padronizações que as elites irão se propor ao mundo quando vêm problemas não só sanitários, mas políticos, sociais, ou choques culturais, ou de várias magnitudes. Será que essa já não é uma forma de ensaio? E a segunda é que ele pontua que as elites elas estão utilizando a epidemia como uma forma de laboratório de engenharia social. O que seria esse laboratório de engenharia social? É você testar certas formas de organização e reorganização da sociedade para ter um melhor controle. E aí ele pontua nessa segunda: será que já não é uma forma
de ensaio já de prática, de naturalizar esse controle por meio das câmeras e por meio dos aplicativos numa escala micro e macro, e depois ele vai finalizando o texto, né? Será que isso não é uma forma das novas elites, essas elites globais, elas já estão se preparando para eventuais desafios quanto à sua dominação, quando elas se sentirem ameaçadas, a uma possível evolução ou uma possível afronte aos seus interesses, né? E aí a terceira e última é que ele pontua assim: será que essa não é uma nova forma de militarização da sociedade? É uma forma de militarizar a sociedade para, dessa forma, você conter e neutralizar revoltas e levantes da sociedade civil. E aí ele, como está acontecendo no Equador, e aí ele finaliza o texto com essas indagações. Opa, aí já finalizou. Com isso eu termino a minha exposição. Próxima exposição será da professora Suane Teixeira Moreira. O texto dela é Alain Badiou, sobre a situação epidêmica. Você pode iniciar, Suane. Professora, obrigada. Primeiramente, boa noite a todos e todas, professores, professora Marise. Gostaria de agradecer pelo convite, professora Marise, que é minha orientadora do TCC. Bem, como a professora falou, vou apresentar o texto do Alain Badiou, né? Badiou, que é um filósofo francês, considerado hoje na atualidade um dos principais filósofos, né? Badiou, atualmente ele é professor emérito da Universidade, da Escola da França. O professor Badiou, ele é um ativista político, né, tem um histórico de vida bem revolucionário. Na sua literatura, ele traz leituras, né, que vão desde os ensaios filosóficos, políticos, romancista, e o professor também é dramaturgo. Bem, o título do texto do professor do Alain Badiou é Sobre Situação Epidêmica. Nesse texto, o Badiou, ele tenta propor, né, para a gente uma reflexão, né, dividindo em pontos, né, o texto é muito bom, reflexões sobre a atual situação pandêmica que estamos vivendo. Logo de início, ele diz que o vírus, né, Covid-19, não é nada de novo, não é nada excepcional, né, na sociedade, uma vez que o mundo já vivenciou, né, vivencia diferentes, né, e constantes crises virais, como a tentativa de curar o HIV, a volta do sarampo, o ebola, e já conhecia, né, o SARS-1, né, que se manifestou no início final de 2002 e início de 2003. E acima disso, né, o Badiou, ele faz uma crítica sobre como é que foi conduzido, né, essa crise, principalmente em cima das autoridades, né? Se as autoridades, chefes de Estado já tinham conhecimento dessa crise, né, desse vírus, por que não investiram mais, né, nos aparatos da saúde, né, em pesquisas, né, para tentar investigar sobre a evolução desse vírus, né, e assim poderia ter evitado, né, que o SARS-2, que é o Covid-19, tomasse tamanhas proporções, né, e trouxesse para a gente essa tragédia humana que nós temos hoje, né. Esse é o primeiro ponto que o Badiou traz. O segundo ponto
Ele faz se colocando até num ponto subjetivo dele mesmo, né? O que é que a gente pode fazer, o que é que nós estamos fazendo, né, nessa situação? E aí ele chama a atenção para as medidas preventivas, né, de seguir, já que não temos vacina para conter o vírus ainda, temos que seguir as medidas preventivas, né? O tal slogan, né? Ficar em casa, que ele também segue, né? Mas que infelizmente estamos muito longe, né? Já se afastando desse conceito de ficar em casa, dessas normas sanitárias, né? E aí ele propõe esse exercício de alteridade, de se colocar no lugar do outro, né? Também pensando no grupo que faz linha de frente, nos profissionais de saúde, pensando no grupo de risco, que são os idosos, né? E também pensando nas pessoas que não têm casa, né, para ficar em casa, né? E aí ele já se remete que é preciso tomar medidas enquanto a isso, como, por exemplo, políticas que sejam adotadas como ordenamento de hotéis, né, para que essas pessoas saiam das ruas, né, para não se contagiar com o vírus, né? Isso é um ponto que ele coloca no texto, logo em seguida. O terceiro ponto, que ele vem fazer uma crítica, né, bem crítica mesmo, é sobre como é que esse vírus, né, o Covid, né, 19, está sendo tratado na sociedade. Como é uma tentativa de explicar o que é o Covid, né? E aí ele faz e ele coloca um ponto bem interessante, uma crítica que é sobre acerca das redes sociais. As redes sociais, nesse lado, ela não ajuda em nada, porque na tentativa de explicar, né, o que é o vírus, tem uma enorme diversificada informações errôneas, né, sobre o que é o vírus, né, e as pessoas acabam retomando conceitos lá da Idade Média, né, tentando buscar explicação no divino, que é a atual crise pandêmica, a atual situação pandêmica, ela é um castigo divino, né, culpa até mesmo líderes de Estado, como foi feito, né, a culpa do Macron lá na França, e ele diz que seguir por esse caminho, né, tentar explicar por essa vertente, torna a situação muito mais complicada. Por quê? Para entender uma pandemia, né, dessa magnitude, não mergulhar no senso comum e tentar buscar explicações, confabulações, né, e misticismo não ajuda nada, né? E aí ele diz que para compreender essa atual pandemia, tem que compreender de forma complexa, né? A pandemia, ela deve ser analisada, né, numa perspectiva, levando dois conceitos, que ela é de ordem natural e social, né? E aí ele já retorna acerca disso, ele já faz uma ligação, dando exemplo com o surgimento, a origem do Covid-19 lá em Wuhan, na China, né? Que algumas pessoas dizem que foi através da sopa do morcego, né? Mas que ele que foi assim que ocorreu o contágio, né? Mas isso, ele diz que para entender como funciona esse contágio, é preciso escutar a ciência. A ciência, ela fica a cargo disso, de tentar explicar como é que se passa esse vírus, né, da espécie do animal para a espécie humana, né? Esse é um ponto que ele tenta colocar. O quarto ponto ele vem colocar como é que os estados tentam frear, né, o avanço do Covid-19, né? Como é que ele tenta frear a difusão do vírus, né, apesar das medidas de estado, né? E ele diz que os estados burgueses também são os que estão na linha de frente, né? Uma vez que apresentam países hegemônicos têm maior taxa de populacional, maior economia, e isso facilita muito mais a propagação do vírus, né? Isso é um ponto. Ele coloca em xeque também que a crise do Covid-19, como qualquer outra crise, ela cai como uma bomba, né? E deflagrando a contradição que há entre a economia e a política, né?
E aí ele faz essa tentativa de explicar, pegando exemplos do comércio mundial, né, das grandes hegemonias de países como a França, né, que tentam proteger a sua economia, procurando alternativas, né? Isso é um ponto que ele elenca para entender como é que os estados eles se posicionam diante do vírus. Bom, ele também ressalta a importância de uma liderança política frente a isso, né? O papel do chefe de Estado nesse momento. Bem, se nós estamos... o vírus Covid-19 é um vírus democrático, né? Mas não é democrático, né? Porque mata muito mais, se tratando de desigualdade, mata muito mais as pessoas pobres, né? Então, nesse sentido, ele não é democrático. Mas as medidas que os chefes de estados tentam colocar sobre isso, para proteger, torna-se muito relevante. E é muito relevante quando você tem uma liderança política que saiba lidar com o vírus, né? Pegando nosso atual, né, cenário político, nós estamos muito distante dessa possibilidade, né? Estamos há meses sem um ministro da Saúde, né? Estamos largados num barco, um barco com tripulantes, mas sem o capitão para guiar esse barco, né? Então ele chama atenção nesse aspecto. Bom, aí o Badiou ele diz que a pandemia, né, por mais que essas medidas preventivas, né, de chefes de estados, né, do avanço da ciência, em tentar conhecer muito mais o avanço dos vírus ao longo do tempo, mesmo assim ela é imprevisível, porque ela é um inimigo que não tem, né, não tem, ela é neutra, tem uma neutralidade política, ela vai atacar, ela vai mesmo mostrar a que veio, né? Não escolhe cor, não escolhe classe social, não escolhe gênero, né? E ele diz que a pandemia ela é neutra, né? Se tratando de nível político, né? É por isso que ela é um inimigo imprevisível e torna-se muito mais difícil de combater esse inimigo, né? E aí isso para conhecer esse vírus, né, a única forma que a gente tem que entender é que o objetivo dele é mesmo provocar um número de massas, de mortes em massas, né, e remetendo, até mesmo que o Boaventura de Souza diz, né, que o vírus ele tem um ensinamento, e o ensinamento é que ele é cruel, porque nós ensina matando, né, e essa é uma pedagogia cruel. Então, esse ponto que ele tenta colocar para a gente entender a que veio o vírus, né? O quinto ponto, já remetendo a isso, ele diz que a gente tem que encarar a pandemia como uma guerra, né? Então, viver no estado da tal de crise é um estado de guerra. Porém, o inimigo, né, é bem imprevisível e se torna invisível, que complica mais as coisas, né? A proposta final que o Badiou tenta colocar, né, nesse artigo, para a gente pensar, é que lição nós, né, vamos ter depois que tudo isso passar, né? Porque esse momento de isolamento, ele propõe que a gente pense, né, novas alternativas, pense os nossos líderes de Estado, né, pense o que está sendo feito, né, e possivelmente o que vai ser feito, né, saber escolher, porque fazendo isso, a gente tem a possibilidade de pensar, de se colocar em novas alternativas futuras, né, propor novas alternativas futuras para encarar o vírus, né, uma vez que passamos por uma série constante de vírus e cada vez alguns se mostram cada vez mais cruéis. Também a gente precisa, nesse tempo, passar por uma crítica acerca disso, né? Fazer uma crítica acerca do estado das estruturas das coisas, de como é a situação de hospitais, de como é
a situação da saúde, né, como o professor Victor colocou ainda há pouco, né, e passar por essa crítica, né, porque ele, fazendo essa crítica, né, é possível pensar novos caminhos para seguir, né. E aí, por fim, ele chama atenção novamente para as redes sociais, que é preciso, né, seguir a linguagem científica quando a gente se trata de uma crise pandêmica, e que as redes sociais, né, ao disseminar fake news, né, elas tendem a deixar as coisas muito mais complicadas, né, e muito mais difíceis para conseguir solucionar e propor, né, novos fundamentos políticos, né, futuros para a sociedade. Bem, basicamente é isso. Pode passar ao professor Henrique. Obrigada. Obrigada, professora Suane, pela sua exposição, você dando voz aí ao... Agora é o professor Henri William Silva da Silva, que vai tratar um golpe como Kill Bill no capitalismo. É uma obra do Zizek. Professor Henrique, com a palavra. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Marise, por ter participado dessa live, né? Com uma temática atualíssima. E eu vou tentar, em pelo menos até 15 minutos, fechar essa exposição. Na realidade, do que é que vai tratar esse capítulo, né? Do Zizek, né? Vou falar em português, que é o título Um Golpe como o de Kill Bill no Capitalismo, que está no livro Coronavírus e a Luta de Classes, Brasil, Terra Sem Amos, 2020. Eu vou falar um pouco da biografia, vou fazer uma breve caracterização, né, dessa correlação que ele faz com o filme do Kill Bill, e depois eu vou entrar nos tópicos, né, da exposição dele, são 3 tópicos, e finalmente farei algumas considerações, algumas reflexões sobre o texto apresentado pelo Zizek. Tá? Bom, quem é Zizek? Né? Ele é um filósofo esloveno, né? Atualmente está com 71 anos, ele é professor do Instituto de Sociologia e Filosofia da Universidade de Ljubljana, capital da Eslovênia, né, antiga Iugoslávia. Além do mais, é diretor internacional da Birkbeck, né, da Universidade de Londres, segundo as informações que constam na obra que cada um ficou responsável por apresentar. Além disso, também trabalha em várias temáticas, né, filosofia continental, teoria política, estudos culturais, psicanálise, crítica de cinema. Tem uma influência também marxista, do hegelianismo e também da teologia. Bom, no caso do Zizek, ele se declara, né, um radical político, né, e a sua obra se caracteriza por uma crítica ortodoxa à direita política e também do liberalismo. Ele tem doutorado em filosofia na sua cidade natal, também estudou psicanálise, né, com uma influência muito forte do Jacques Lacan, e também é interessante que ele se candidatou à presidência da República da Eslovênia em 1990, né, mas não, sem êxito, né. Também fez um segundo doutoramento em filosofia em psicanálise, segundo as informações que eu obtive pela internet, na Universidade de Paris 8, sob orientação do Jacques Alain Miller e François Renaud. Bom, as principais obras dele, né, são várias obras, mas eu vou citar aquelas que são mais evidentes, né, do que nós já trabalhamos um pouco. 1926, O Mapa da Ideologia, 2010, Como ler Lacan, 2014, o seu livro sobre violência, 2017, O Sujeito Incômodo, 2019, A Coragem da Desesperança, e em 2020, né, A Pandemia
Covid-19 e a reinvenção do comunismo. Bom, o título que ele trabalha, ele faz uma analogia com o golpe como de Kill Bill no capitalismo, e aí talvez alguns colegas não tenham um pouco a noção do filme. Eu tive que buscar um pouco a sinopse desse filme e tentar entender, né, essa correlação. Né? Esse filme que ele relaciona, faz uma analogia, o Kill Bill é um filme comercial norte-americano, de 2003 e 2004, sobre a direção, né, e roteiro do Quentin Tarantino, que é produtor, né, ator e diretor fotográfico norte-americano, que atualmente tem 57 anos. E esse filme que ele menciona vai ser produzido em 2 volumes, volume 1 em 2003, volume 2 em 2004, com a temática, principalmente a temática de vingança e de extrema violência. É um filme baseado, né, se a gente for ver um pouco a sinopse do filme, o Kill Bill, né, vai contar a história da vingança de Beatrix, né, que vai ser interpretada pela atriz Uma Thurman, e fazia parte, né, de parceiros, né, de esquadrão de assassinos, e que acabam tentando esse mesmo Hugo assassiná-la, né, no seu ensaio de casamento. Então, a partir daí, a drama do filme vai ser em torno da vingança dela, né, e de uma violência deliberada, né. Bom, o elenco, a turma com o protagonista, David Carradine, que é um ator que já faleceu, que é o próprio Bill, que vai participar também do volume 2, né, o Kill Bill 2, que é a segunda produção, e o que mais se relaciona com o que o Zizek está propondo na análise desse texto, né, que na última cena, né, a própria Beatrix, né, encontra com Bill, e lá ela utiliza a técnica dos 5 pontos para explodir um coração. E essa técnica, né, nas artes marciais, que tem toda uma conotação mitológica, né, que vai, né, correlacionar como uma ação violenta em que você vai ter aí, né, um golpe fatal sobre o capitalismo na análise, na visão dos Zizek, tá? Bom, o diretor, né, como eu falei, o Quentin Tarantino, né, tem uma filmografia muito ampla, né, com Pulp Fiction em 94, Bastardos Inglórios em 2009 e Django em 2012. Mas eu não vou detalhar, porque vocês podem depois encontrar isso lá na web, e aí vocês podem ter um pouco mais de detalhes. Então, nesse sentido, o primeiro tópico que ele apresenta, né, que é um texto relativamente pequeno, é com relação à triste realidade, né, em que precisamos de uma catástrofe. Por exemplo, é necessário uma catástrofe, né, para o enfrentamento desse vírus? E aí ele inicia a discussão, apresentando que a propagação do coronavírus ele vai disseminar, né, uma espécie de vírus ideológico em nossa sociedade, né, com falsas notícias, né, teorização, né, a explosão do racismo, dentre outras temáticas que vão surgir aí. E que ele vai ressaltar que, de alguma forma, coloca-se o inimigo, né, os que representam, né, esses inimigos como uma ameaça até à nossa própria identidade. Então, a propagação do vírus, né, ela dissemina esses temas. Então, ele vai dizer o seguinte, que o vírus claro, é benéfico, nesse caso, pode nos contagiar, que é uma forma de pensamento de uma outra sociedade, que ele vai chamar de uma sociedade alternativa, que vai para além do Estado-nação, né, num capitalismo mais globalizado, um tipo de sociedade que busca uma forma de solidariedade global. Então, neste caso, a visão desse paradoxo, né, que o coronavírus força-nos a reinventar, né, o comunismo baseado na confiança na ciência. Bom, isso está lá na página 43. Além do mais, o Zizek faz uma análise da ruína desse capitalismo e da decisão das autoridades que vão ser tomadas diante do coronavírus, com a última cena, né, que eu mencionei,
do filme Quentin Tarantino, de Kill Bill 2, né, da Beatrix, né? No sentido que ela usa a técnica, né, a técnica, né, da artes marciais para explodir um coração, fazendo uma analogia com o golpe fatal, né, sobre o capitalismo. Bom, nesse sentido, ele vai dizer que essa possibilidade ela vai deixar uma espécie, vamos dizer assim, de vácuo, né, para poder se pensar as possíveis ações, né, e uma possível paz aí, entre aspas, com relação a isso. Porque essa técnica das artes marciais, segundo o que ele menciona, né, quando a pessoa sofre essa técnica na luta, né, de alguma forma, conforme o filme ele correlaciona, à medida que essa pessoa sofre esse ataque, dá 5 passos acaba morrendo. Então é como se ele fizesse aí uma analogia com o próprio capitalismo. Mas isso na visão do Zizek, tá? Bom, mas ele vai dizer o seguinte, que essa possibilidade pode, vamos dizer assim, ressaltar que a epidemia do coronavírus, ela passa a ser essa técnica de 5 pontos para explodir o coração. E que ela terá, né, por ação, afetar o sistema capitalista global, e daí a gente pensa em inventar alternativas de enfrentamento a esse sistema. Por resumidamente, posso dizer esse tópico que, diante da possibilidade de propagação do vírus, necessidade de uma alternativa por meio da solidariedade e cooperação, ela poderá ser possível. Tá? Claro, mudança e radical. Bom, além do mais, ele vai dizer o seguinte ainda nesse tópico, né, porque ele faz uma introdução geral aí, né, ele vai dizer também que é uma pergunta que é fundamental. É preciso uma para ser solidário? E aí vem a pedagogia do vírus, né? Aí eu me lembrei muito do texto do Boaventura, e fala sobre essa questão das ameaças globais. É possível que as ameaças globais elas levam à solidariedade global? Está lá na página 44. Bom, nesse sentido, ele vai dizer que há alguns exemplos, né? Você tem algumas finalizações, que basicamente ele dá o exemplo da OMS, né, com os avisos precisos sobre a pandemia, sem criação de pânico, tá? E que haveria a possibilidade de poder, dar mais poder executivo para ela, já que a governante não consegue tomar decisões precisas. Além do mais, a partir daí seria possível uma global de saúde pública. Ele coloca a questão. A possibilidade de uma rede global de saúde pública. Bom, e com isso, seria também necessidade de uma ação urgente para estabelecer uma coordenação global mais eficiente no enfrentamento da pandemia. Bom, então aí eu faço uma síntese dizendo que é preciso ter uma pandemia para sermos solidários. Então é ficar em aberto realmente para a gente poder discutir. O segundo tópico ele vai tratar estaremos a salvo apenas na realidade virtual. Coloca a seguinte questão: com tais esperanças, novas formas de pandemia e até mais perigosas, devemos aprender a nós mesmos. E aí já foi falado muito dos colegas na questão da prevenção do vital toque, o distanciamento, o uso de banheiro, entre outros. Reforça a possibilidade de enfrentar isso seria esse isolamento, né, e que só a realidade virtual seria mais segura. Mas aí, né, é uma questão para ser pensada. E aí ele traz também, a partir daí, né, a noção de vírus. O vírus passa a ter um novo significado que vem da noção lá que aparece no virtual, mas que também ela se estende para o real. Bom, e o terceiro tópico, né, que é o último tópico, a volta do animismo capitalista. Tá? Que vai dizer o seguinte, ele começa a seguinte questão, né? É que há um retorno do fenômeno por meio da pandemia, tratar os fenômenos sociais como, por exemplo, o mercado, como se fossem organismos vivos.
E aí vai estar muito presente no discurso da mídia em geral. Então ele coloca essa questão de como é que vai ser tratado essa noção, né, do animismo capitalista frente à pandemia. Ele afirma que o coronavírus ele está perturbando frequentemente, né, esse bom funcionamento do mercado mundial, né, numa queda crescente, mas que haveria a necessidade de reorganização da economia global, né, por meio da limitação da soberania do Estado-nação, e que a partir daí poderia ter vamos dizer, um certo equilíbrio. Mas que isso já vinha ocorrendo em outros períodos, como a época de guerra e agora, né, com a pandemia. Mas o que é interessante, o que ele traz, nesse sentido, ele é um autor que é muito simpático aos aforismos, né? E ele também vai finalizar o texto dizendo o seguinte, que só existe a possibilidade de uma mudança radical para a gente se livrar disso, se ela for realmente, né, transformadora e radical para enfrentar essas mudanças. Ele coloca um ponto fundamental que a pandemia ela traz, que ela atina, né, a desigualdade, né, principalmente o privilégio de poucas pessoas, né, em relação a pessoas que ficaram presas em cruzeiros, né, que até um tempo era muito frequente nas viagens aéreas, e que aí ele reforça a necessidade de se pensar em alternativas menos individualistas, né, mais coletivas. Enfim, para terminar, que eu também estou cronometrando aqui também, algumas reflexões, né, que ele, com base no texto, né. Ele, por meio da técnica dos 5 pontos das artes marciais, a meu ver, ele foi acertado na observação dos sobre o capitalismo global. Quanto ao caráter contraditório de radicais. E, por último, né, a pandemia, sob o olhar do pensamento dialético da luta de classes, a meu ver, ela carrega em si o seu reverso, né, a sua contradição. E a possível solução ela poderá ser vista por meio não por meio da anomia, como uma patologia ou crise em si mesmo, mas na sua totalidade das contradições existentes geradas pelo próprio capitalismo. Daí o autor acreditar, diante desses efeitos, soluções alternativas, coletivas e radicais que sejam globais contra esse sistema. Porque a maneira como estamos vivendo, e agora destampado pelo vírus, poderá ser uma única saída. Enfim, né, acredito que a saída também pode ser as lutas sociais globais. Bom, essa seria uma apresentação, né, geral do texto, e posteriormente eu vou enviar, né, a síntese para vocês. Marise. Marise. Obrigada, Henri. Oi, Marise. Henri, obrigada pela sua presença, pela sua exposição, e eu gostaria de saber quais são as questões que estão em evidência, porque nós vamos iniciar o debate, porque já são 20 horas e 5. Aí nós vamos iniciar o debate. E no decorrer do debate eu posso me posicionar em relação ao que eu observei em relação a esses autores. Jéssica, Augusto. Oi, boa noite. Então, podem ir mandando as perguntas, quem tiver perguntas ou contribuições. A gente vai fazer aquela dinâmica da pergunta e entra 5, no máximo 7 minutos para, desde o começo, começando, o professor Cavalheira não está mais, né? Aí a gente pode passar para a segunda pessoa que estava expondo, e aí todo mundo vai respondendo, só finalizando. A pergunta que foi mandada aqui, foi até eu que mandei, deixa eu só achar aqui. Podemos dizer que há um futuro pós-coronavírus já em disputa. Considerando que o neoliberalismo, segundo essas observações, tem cada vez mais dificuldade para se legitimar, queremos voltar realmente à normalidade? Como enfrentar a crise climática que nos aguarda pós-pandemia? Aí passo para a professora Marise.
Olha, está em aberto. Aí nós temos os expositores, né? As vozes que, através dos expositores, vieram as vozes desses autores, né? Que é muito interessante o debate, a discussão em torno disso. E o que é o tempo, na verdade, ele é um tempo exíguo, e pouco tempo nós teríamos para apresentar cada autor, né, em relação à sua origem, ao volume de informações que ele tem, mas nesse processo dos autores que foram analisados e interpretados, dá para perceber uma linha geral que é presente, uma análise em relação ao desenvolvimento do sistema econômico, social, político-cultural no mundo, a discussão básica das temáticas relativas à globalização, essa visualização, essa imagem, na verdade, que é evidenciada a partir da pandemia, como você consegue perceber esse capital que estava em crise, mas como essa pandemia, ela demonstra e acelera pontos e consegue demonstrar evidências que estão relacionadas ao mercado. Mas eu gostei também, eu achei bem interessante também o texto do Raul, o Zibek, eu achei bem interessante o texto do Zibek, porque o texto do Zibek, ele coloca em evidência um debate, uma discussão que os demais textos não trazem, que é a possibilidade de um controle pelo Estado da população. Como é que esse Estado começa a atuar no sentido de controlar toda uma população? Porque no processo que a China, na verdade, trabalhou, ela conseguiu garantir um certo controle relacionado à questão da população. Será que não é um novo modelo, né? É colocado, evidenciado. Ele é jornalista, o Zibek participou também das Farc, ele tem uma visão um pouco diferenciada em suas análises e interpretação em ao todo, que é um texto que, na verdade, se diferencia dos demais. Agora, o que é importante verificar, quais são as possibilidades de futuro? Então, pelo que esses textos, a maioria deles foram produzidos em abril de 2020, né? A maioria desses textos foram produzidos em abril de 2020. Nós estamos em julho. Então, nesses textos, eles apontavam uma possibilidade de mudança, de transformação em relação ao campo da saúde, que a possibilidade da saúde ela não ser mais privatizada, mas ser assumida pelo coletivo, né? Ser assumida pelo coletivo, uma perspectiva dessa saúde ser assumida pelo Estado numa visão coletiva da sociedade. Então, essas perspectivas que são colocadas por esse autor, a discussão do mercado, eles colocam muita evidência essa discussão do mercado, e nessa discussão do mercado é muito bem caracterizado que o mercado, esse mercado vivenciado, percebido, captado, mas a pandemia coloca em xeque esse mercado, né? Ela vai colocar em xeque esse mercado, essa ideia de que o vírus, como é que se diz? O vírus era democrático, na verdade também é demonstrado que esse vírus, ele não é democrático, que ele vai acabar atingindo uma determinada classe, essa classe é a classe não proprietária dos meios de produção, que vão passar por um processo acentuado de mortes. Hoje nós estamos com cerca de 80 mil mortes, né? Então, a situação realmente de um descontrole generalizado no nosso Estado, no nosso país, que, na verdade, acaba por demonstrar a falência do capital. Novas formas têm que ser assumidas, novas formas que não estejam mais para garantir, porque outras epidemias no futuro, elas poderão surgir, né? Se essas outras epidemias surgirem, você tem que ter um controle ligado ao campo da ciência e a possibilidade de mais investimento no campo da educação, no campo da saúde, no campo da tecnologia,
há uma necessidade de mudança, de alteração no mundo, que esse sistema econômico-social demonstrou na pandemia que é um sistema falido. Agora, como trabalhar, como atuar, que modificações atuar nesses sistemas, que são algumas proposições que estão contidas no BIST, né, que vem trazer esse debate, essa discussão de forma acentuada, e o Zizek, ele traz uma discussão e um debate, mas ele é questionado nessa perspectiva, porque nessa perspectiva, nessa visão que ele coloca, ele faz uma inversão. Mas se não for os comunistas, fossem os liberais, e se os liberais fossem os comunistas? Então, ele faz algumas inversões no debate, na discussão em torno da temática traçada. O tempo é exíguo, não dá para a gente detalhar cada ponto de cada autor, que para mim seria bem interessante, para eu produzir um texto, e esse texto, no futuro, eu encaminho para vocês. Está aqui o texto, em relação ao conjunto desses autores. E agora está aberta a discussão para os demais componentes do grupo que fizeram a exposição, quais são os seus posicionamentos em relação às questões que foram levantadas pela Jéssica. Qual é a nossa visão de futuro, né? Ok. Eu posso falar primeiro, tá? Eu vou falar rápido, Jéssica, relaxa. Tá? Olha, o tempo não é relativo para mim, parece, mas enfim, né? Primeiro, a gente tem que pensar, né, que essa crise climática que falam antes de mais nada, uma crise civilizatória também, né? Nesse caso, a gente tem que pensar que o capitalismo construiu essa crise e essa ideia de crise também. E o que nasceu dessa crise climática, né, na década de 60, 70, foi justamente o que nós chamamos hoje, né, de desenvolvimento sustentável. E criar essa ideia de desenvolvimento sustentável é uma estratégia também do capitalismo para se manter, se reproduzir e se perpetuar também nesse caso. E justamente esse neoliberalismo, né, que é a face do Trump e do Bolsonaro, é justamente esse neoliberalismo que está deteriorando o capitalismo, que já estava mais deteriorado ainda, porque o que a gente conhece antes como uma velha política, né, se a gente traduzir muito na figura do PSDB, era aquele neoliberalismo mascarado, né, aquele neoliberalismo que financia empresas e a empresa vai lá e cria uma fundação, né, uma fundação para criar aquele discurso sustentável para a empresa, né, aquela fundação para criar a imagem de uma inclusão social. É aquele que eu te dou uma miséria e você fica agradecido com isso, né? Justamente para criar esse rebanho, para criar esse... E também controlando o exército de reserva também, né? Pegando uma ideia de Marx também, justamente para controlar toda essa ideia, né? E a volta do normal, novo normal, né? Ou velho normal, é justamente a gente pensar o papel desses países, né? Como a China, os Estados Unidos, e pensar qual vai ser o patamar deles. Eles ainda vão continuar sendo gigantes, no ponto de vista econômico, né, e territorial, mas a gente pensar qual país vai emergir, né, qual país vai dar a melhor situação. A gente tem que entender também o papel da Alemanha nesse caso, que a Alemanha, ela, após crise, vai emergir justamente por causa desse evento que acarretou o evento pandêmico que acarretou essa crise, né, crise econômica que somou as demais crises sociais e crises climáticas, né. E como a China, o crescimento da China estava sendo maior que os Estados Unidos, e futuramente vai passar aos Estados Unidos, né? E o Trump falta mais decoração, e também um ponto é justamente vai passar pela reeleição ou não, do Donald Trump nos Estados Unidos, né? Tanto para enfraquecer a política neoliberal do Brasil, quanto também do resto do mundo, né? É isso. Próximo a dar contribuição na ordem.
Vocês estão cansados, é? Fabrício, Henry, Suane, Victor, Ainda não tanto Augusto, cansado. Eduarda, Henry. Ah, Marisa, a minha observação, né, o Jorge falou muito bem nessa questão da civilizatória, né, mas eu vou fechar a minha observação na possibilidade, né, na possibilidade de uma organização, né, de uma luta social, né, alternativa, seja coletiva, né, social global, porque de alguma forma, apesar de algumas observações da exposição do Zizek, ele deixa essa brecha, vamos dizer assim, de se pensar as lutas sociais, né, as lutas sociais como, por exemplo, movimentos, né, movimentos pela educação, vidas negras importam. Então, os movimentos sociais, acho que as lutas sociais globais, para enfrentar esse sistema, que é o grande responsável por isso, né, tem que ser pensado na sua totalidade. É porque você entra em algumas lives, a análise de alguns intelectuais, elas se limitam muito no campo da biologia. E aí você não tem essa extensão da totalidade, né, numa análise mais social, histórica, antropológica, né, geográfica, cultural. Então, eu acredito que o enfrentamento que destampou essa desigualdade do próprio sistema é a organização das lutas sociais. É o que a gente tem visto, é o que tem realmente sinalizado uma possibilidade, né, de enfrentamento. Já que o nosso grupo também é movimentos sociais, eu partilho desse objetivo, né, as lutas sociais globais. Isso me lembra muito a frase do Marx, né, trabalhadores do mundo unidos, para o enfrentamento, né, do que a própria pandemia descortinou. Né, e como a Marisa ressaltou muito bem, né, a pandemia, né, do vírus, do coronavírus, ela não é democrática, né, ela também tem o seu caráter seletivo. Né? Então, o enfrentamento de tudo isso é justamente os desafios que nós temos que enfrentar. E esses desafios, a meu ver, ela passa por uma organização de lutas sociais globais, seja na questão ambiental, sobre a questão do racismo. Na meu ver, a possibilidade de enfrentamento. Porque a gente não sabe o que é que vai ocorrer a partir daí. Se essa disputa vai continuar, como o próprio Boaventura ressaltou no texto anterior, né? A disputa, né, entre China e Estados Unidos, né? Quem vai vencer, né? Como é que vai ser isso? Se é esse o caminho. Então, como vai ser o enfrentamento? Quais os desafios que vamos ter que enfrentar? Será que o virtual ele é o caminho? Né? Se a gente não tem segurança em nenhuma circunstância, plataforma, seja o que for. Então, eu acredito que, ainda assim, as lutas sociais globais, elas poderão ser. Agora, como fazer isso é o grande desafio. Né? Já que a gente também não pode, né, ainda fazer uma movimentação mais presente, apesar de que já tenha ocorrido. Né? Então, essa é a minha observação dessa primeira questão. Alguém ainda gostaria de se posicionar em relação à questão? Qual é a nossa saída? Qual é a nossa possibilidade? Vamos transformar, vamos mudar o sistema econômico, social e político, e cultural, vamos alterar esse sistema, ou nós vamos também conviver com dois sistemas diferentes, dois modelos em nossa sociedade, um ligado mais à coletivização e outro ligado mais à individualização. Será que nós vamos viver assim? Bom, só para concluir, primeiro eu gostaria de agradecer a professora Marise, queria agradecer ao grupo de Enseca por ter me convidado, é muito legal estar aqui. E assim,
Eu acredito que um livro que nos auxilia bastante, né, na interpretação da realidade que a gente está, apesar de ser um livro de 2018, Boaventura, é A Esquerda do Mundo Unido, né? A professora Marisa me apresentou esse livro e até hoje eu acredito na potencialidade dele. Eu acredito que o neoliberalismo, ele precisa ter um oponente, ele precisa ser enfrentado, né? E o oponente do neoliberalismo não pode ser, estar desvirtuado, né? Eu estava observando há pouco tempo, fazendo os estudos políticos da Europa, o partido nazista, ele consegue a eleição porque a esquerda estava em conflito entre si, né? Então, eu acredito que nós precisamos trazer uma frente ampla, uma frente única, e que a esquerda possa conversar para que a gente possa se articular contra o neoliberalismo de uma forma mais eficaz e de uma forma forte, né? Eu acho que assim a gente consegue vencer muitas lutas, inclusive a da saúde, que o neoliberalismo cada vez mais se toma posse, né? Mas é isso, né? O que vale esse debate foi muito legal, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a professora Marisa, o professor Henry, o grupo de Enseca, todo mundo aqui presente. Muito obrigado. Obrigado, Victor. Obrigada, Victor, também. Alguém mais gostaria de se posicionar? Ainda tem algumas questões a serem feitas. Também queria registrar a presença do professor Rodrigo, da UFPA, mas eu acho que ele já saiu. Quando eu fui registrar a presença, ele então, já havia saído. Eu quero registrar a presença da minha professora também, tá? Rita Oliveira, ela está aqui. Ela é uma das minhas orientadoras do meu TCC e está fazendo aqui presença, até porque esses eventos também faz parte da proposição metodológica do que eu quero apresentar no TCC, tá? Professora Rita Oliveira, de Geografia da UFPA. Vocês têm mais professores para fazer registro? Registrar meus amigos aqui que vão me prestigiar, né? Irmão do Augusto, meu amigo Rodrigo de Barcarena, é isso. Eles têm mais algumas questões a fazer? Então, vamos fechar a live e retornar na próxima terça. Na próxima terça, nós retornamos com o livro Quarentena. Reflexões sobre a pandemia e depois. Ele é organizado pelo Torte e pelo Melo, mas é um conjunto de textos que vão tratar sobre a pandemia. Essa produção acadêmica que foi gerada nesse processo da pandemia é extremamente interessante. Então, nós vamos continuar com a leitura. Aí, na próxima, nós teremos mais 5 pessoas aqui do GEMSECA, associando com outros grupos que nós fazemos parte, para fazerem a exposição da temática. Alguém gostaria de fazer mais uma fala? Fabrício, Henri, Suane, Eduarda, Augusto, Jéssica. Marisa, eu queria só agradecer, Marisa. Agradecer, né, a participação de mais um seminário, né, mesmo tendo mediado o anterior, mas também tive algumas observações. Agradecer o Jorge também pelo esforço acompanhando, todo mundo que participou dessa apresentação, né, e que no próximo seminário, né, os demais colegas que ainda não apresentaram, né, seria interessante a gente escutar. Então, só agradecer ao GMSEC, a professora Maria Marisa, também pela organização que todos fizeram para realizar essa live. Tá, Marisa, tá todos e todas. Alguém gostaria de apresentar mais sobre a temática? Professora, se não, vou ficar aberto para a despedida de vocês. Tá, obrigada, eu gostaria de agradecer a professora Maria Marisa pelo convite, a todos que tiveram paciência, muito obrigado, foi um debate muito construtivo, né, para a gente pensar
como é que a gente pode agir daqui para frente? As perguntas da Jéssica foram bem relevantes, mas o professor Jorge já colocaram bem, e fica um pouco redundante se eu for falar de novo uma alternativa, né, que a gente pode seguir, né, para tentar reverter isso. Eu acredito que a gente precisa fazer uma crítica do estado da situação, né, e só a partir daí tentar desconstruir, né, algumas ideologias que são postas e buscar caminhos, né, alternativas, porque há, né, sendo que o neoliberalismo ele não é o único modelo, né, pensar alternativas para além do neoliberalismo, né, já que ele não funciona, né, de forma como postulavam que ia ser um grande sucesso, mas, né, o neoliberalismo ele tem que ser encarado como um estado de decomposição já, né, um modelo que não deu certo e que apresenta a gente modelo de crise, né, diversas crises. Bem, mas é isso. Obrigada a todos. Boa noite, professora, e até a próxima. Boa noite, Sônia. Boa noite, até a próxima. Alguém mais gostaria de falar? Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os participantes dessa live, né? Como o Henrique já fez, eu quero dar continuidade, como o Jorge, o Fabrício, a Suane, o Victor, o Henrique, o Jorge, porque essa leitura, foi uma leitura muito interessante, mas ela é uma leitura que é importante. Eu quero agradecer porque vocês tiveram o carinho, a dedicação de montar, de estruturar, para fazer uma exposição onde vocês pudessem trazer as vozes desses autores, né? Trazer a voz desses autores para que a gente pudesse discutir, debater sobre a situação. Eu considero que nosso seminário de formação, eles são interessantes porque eles trabalham uma temática atual e uma produção acadêmica que foi gerado em decorrência do problema que nós estamos vivendo hoje. E essas possibilidades, elas nos mostram um caminho e possibilidades de reflexão acerca da situação que nós estamos vivendo. É uma reflexão no momento de uma situação de calamidade que nós estamos vivendo. Para ter alguém para repensar essas temáticas, analisar, interpretar, compreender esse momento, que esse é um momento de crise em todos os sentidos, não só do sistema econômico, mas do sistema, da parte de vários tipos de situações que nós vivenciamos, inclusive situações de ordem psicológica, né? Esse isolamento, o que ele provocou nas pessoas, como é que as pessoas reagiram a esse isolamento. Então, são situações que precisam de uma reflexão muito mais forte. E essa reflexão que essas obras trazem, elas nos colocam em evidência como esse sistema atua e como ele não leva em consideração o conjunto da população, porque esse conjunto da população é uma população, quem é que coordena, quem é que dirige, mas ele só dirige os recursos, porque são recursos que são advindos de quem? Nós que geramos a mercadoria, nós que pagamos os impostos, então isso é gerado, mas, no entanto, quando os governantes assumem, eles não, é como se nós não existíssemos, porque eles assumem os projetos e encaminham, tomam decisões
como as decisões que foram tomadas em relação a retirar recurso e passar para os bancos, que é realmente uma retirada de recursos e repassar para os bancos, sem ter uma preocupação com a população que está passando por uma situação de extrema dificuldade em todos os sentidos. Então, primeiro eu protejo o capital e depois, se der, eu vou levar em consideração a população. Então, nós temos que fazer uma reflexão muito mais forte em relação a esses governantes que nós temos atualmente. A sociedade civil organizada tem que cobrar esses atos, porque é a riqueza que tem no país, no nosso Estado, é nossa, essa riqueza é nossa. Então, nós temos que ter uma capacidade de administrá-la de forma diferenciada. E os movimentos sociais têm um papel fundamental nesse campo. Alguém mais gostaria de fazer alguma fala? Porque senão nós vamos encerrar a nossa live. Jéssica, Jorge, Augusto. Podemos encerrar. Professor. Pode falar. Só agradecer. Podemos encerrar? Não, podemos encerrar já. Tá? Pode sim. Gente, estamos encerrando. Isso. Com um abraço fraterno. E todo sucesso. Nossa terceira live. Nosso grupo recebe amanhã a relação dos textos. Nos encontramos semana que vem. Terça. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Até breve.